Queridos irmãos e irmãs no Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a paz e o amor do nosso Deus esteja sobre todos nós neste momento. Amém. Nós temos diante de nós um texto que precisa levar uma séria reflexão. No nosso dia a dia, envolve a nossa vida de uma maneira muito direta, como um povo que serve ao Senhor. Temos diante de nós, irmãos, dois grupos de pessoas. Nós temos os fariseus. Quem são os fariseus? Os fariseus eram alguém separado, ou um separatista. Os fariseus, eles diziam ter autoridade de interpretação das Escrituras. Sua especialidade era colocar regras para viver. Só que era interessante, colocavam tantas regras para as pessoas cumprirem que eles mesmos não davam conta de fazer tudo o que eles haviam aprovado. Qualquer semelhança com o nosso país, assim, que se cria tantas leis que na verdade não tem nem como fiscalizar, é bem mais ou menos isso que acontecia ali naquela ocasião, só que em termos bíblicos, tá? Dentro do próprio povo de Deus. Um escriba era um professor da lei. O escriba era alguém que ensinava a lei para os outros, um intérprete, um especialista. Eram funções importantes dentro do contexto religioso? Sim, era importante. A função deles era importante. O problema é que acabou se criando e eles achando que eles eram os mais santos de todos e que eles podiam criar leis e que as pessoas simplesmente tinham que cumpri-las sem questionar a lei. E esses dois grupos de pessoas estavam acompanhando Jesus. E é interessante que nem todo mundo que acompanha Jesus está ali de fato olhando para Jesus como Senhor e Salvador. Esses dois grupos de pessoas seguiam Jesus para encontrar uma falta em Jesus, até que eles conseguiram achar uma brechinha dentro da lei deles que eles pudessem pegar Jesus. Eles disseram assim, os fariseus e escribas perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem sem lavar as mãos impuras? Vejam que aquilo que eles precisavam saber naquele momento estava na própria pergunta deles, conforme a tradição. Eles perguntaram: por que os discípulos de vocês não lavam as mãos, sendo isso já uma tradição do povo? Tradição. A palavra e o costume era simplesmente para pegar Jesus. Não era um simples lavar de mãos, como eu costumo fazer aqui no altar. Você lava as mãos com a intenção de não infectar ninguém. Esse lavar as mãos deles era um lavar mais cuidadoso. Eles tinham um monte de regras que eles deviam seguir até lavar as mãos. E não era só lavar as mãos, mas tinha que ser lavado até o cotovelo. E o problema não é higiene. O problema não era higiênico. A dizer assim, agora vocês vão cuidar da saúde de vocês. Não. Tinha um pensamento atrás disso, que era o seguinte: quando as pessoas faziam todo o ritual de lavagem das mãos, eles estavam se purificando dos seus pecados. Eles estavam se tornando santos com todo aquele ritual que eles deveriam seguir para lavar
as mãos. Parece engraçado, né? Um simples ato de lavar as mãos criar confusão, e com certeza esse ato lá no julgamento de Jesus foi mencionado. Usaram tudo contra Jesus, tudo para crucificar Jesus. Um ato de lavar as mãos, podemos dizer, começa ali, que leva Jesus Cristo na cruz. Eles não estavam preocupados, gente, com a higiene. Não tinha nada a ver com a higiene como nós fizemos hoje. Acho que todos nós temos o costume de chegar em casa do trabalho ou de fora da rua e lavar as mãos antes de sentar à mesa para almoçar, jantar ou tomar um café da manhã. Isso é higiênico, mas não era esse o pensamento ali. Era uma lei humana de purificação. Precisamos sempre definir no nosso contexto o que é tradição e o que é mandamento de Deus. Tradição é algo simplesmente imposto pela humanidade, pelos homens. Mandamento é o que vem de Deus. Por exemplo, quantas vezes vocês já viram celebrar a ceia da mesma forma? Isso não é tradição, isso é um mandamento de Deus. Isso é uma doutrina. E doutrina não muda. Podemos até alterar algumas palavras, uma forma com hino e tudo mais, mas não podemos mudar a essência. Tradição é diferente. Tradição é diferente. E olha, que nós, quantas brigas já houveram entre o povo de Deus, porque foi tentado mudar uma tradição. Aquilo que não altera em nada o relacionamento com Deus. E tem uma frase que ela é muito dita em nosso contexto, e que nós temos que abrir o olho com ela. Sempre foi feito assim. Sempre foi feito assim. Esse sempre fazer assim, ele é muito cômodo. Ele nos traz uma comodidade, porque daí nós não precisamos pensar se está certo, se está errado. Nós simplesmente seguimos a tradição. Mas a outra coisa é dizer, escuta, por que isso aqui não pode ser alterado? Então nós vamos de fato estipular o que é mandamento e não se mexe. Mandamento não se mexe. E o que é tradição humana. E aí nós temos que cuidar com algumas tradições que nos dão a ideia de purificação. E nós temos a nossa sociedade recheado com isso. Por exemplo, alguns afirmam que quem não bebe está mais purificado do que aquele que costuma tomar um pouquinho, nem que seja um pouquinho de vinho, um pouquinho de cerveja. Eu não estou aqui dizendo para vocês agora saiam daqui e detonam, ficam bêbados, caem na sarjeta, não é nada disso. Inclusive, aquele que bebe em excesso, ele está prejudicando o próprio corpo. E quando eu prejudico o meu próprio corpo, eu já estou cometendo um pecado contra o 5º mandamento, não matarás. Mas existe uma liberdade cristã. E nós temos que saber lidar com essa liberdade cristã. Outro pensamento, que quem não corta o cabelo está mais purificado diante de Deus. São coisas humanas. Não tem nada, o fato de uma mulher não cortar o cabelo, não significa que ela está mais pura diante de Deus do que as demais mulheres. Quem compra o lenço todo suado do apóstolo tal, não precisa nem pedir perdão. Eu acho que vocês já viram isso por aí. Ah, tá, então basta eu comprar o lenço ou a meia do fulano de tal, que aí eu já estou purificado.
Cuidado com essas indulgências que continuam sendo vendidas no nosso século 21. E que Lutero morreu por causa delas, lutou por elas, contra elas. Então temos que cuidar com as indulgências, mas vamos olhar um pouquinho para dentro de nós também. E aí os de mais idade vão lembrar. Houve uma época dentro da igreja luterana que o único instrumento instituído pelo céu para se usar dentro do culto era o harmônio. E ai de quem ousava usar outro instrumento. Isso traz uma ideia, isso pode ser uma tradição, usar harmônio, tudo bem, não tem nada contra. Agora, o que não se pode fazer é proibir as pessoas usarem outro instrumento musical para louvar a Deus. Olha o Salmo 150. Ele diz de todos os instrumentos lá. Até mesmo temos que cuidar com qual intenção eu dou a oferta. Quando eu trago a minha oferta para o altar, pode ser tradição, pode ser um costume da família, pode ser o seu costume, mas traga a sua oferta com o espírito de gratidão ao Senhor. E jamais com o sentido de que agora eu vou dar minha oferta e Deus é obrigado a me purificar, a me dar o céu. E assim temos muitos outros exemplos que poderíamos citar. Cuidado com as leis humanas, irmãos. Leis humanas muitas vezes atrapalham. Muitas vezes cria-se uma confusão que não vale a pena. As leis, elas são fundamentais para o nosso convívio, o bom convívio neste mundo. Se não houvesse lei, o que seria da nossa sociedade? Até mesmo as leis de relacionamento, e Deus sabe que a lei é importante, basta olhar do 4º ao 10º mandamento, está tratando do nosso relacionamento, de como nós devemos agir com o nosso irmão. No entanto, elas não ajudam em nada o perdão diante de Deus. A purificação diante de Deus é outra situação. Perdão, fora de Cristo não há perdão. Fora do seu sangue não há perdão de pecados. Não há purificação e não há o versículo 10 do Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Jesus então dá uma resposta. E com certeza os homens daquela época devem ter ficado muito bravos com Jesus. Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Ele até disse no texto, nos versículos à frente, de como os homens enganavam a lei de Deus. Deus disse, por exemplo, honra teu pai e tua mãe, e aí aqueles homens diziam, não, se você der a sua oferta a Deus, você está livre de todas as outras leis, que é o Corban. Corban é uma oferta que era colocada diante do altar. Então olhem só como a sutileza humana engana e tenta tampar a palavra do Senhor. Os lábios falam, mas o coração está longe de Deus, muito longe. A expressão, o sentimento sincero que brota do coração, aquela adoração sincera, estava muito longe do Criador, do Salvador e do Consolador. Temos uma imagem. Muda o slide, depois pode deixar lá a imagem nele, faz favor.
Temos uma imagem aqui de um corpo humano. Veja, lá em cima nós temos o cérebro, a cabeça. E aqui embaixo temos todos os outros órgãos. E ali no meio do peito, um coração. Entre o cérebro e o coração, quantos centímetros tem ali? Vocês acham que dá quanto aí do teu cérebro até o teu coração? Dá quanto? Será que dá uns 40 centímetros mais ou menos? Será que dá? Vamos colocar. Aqui só mostrar a parte de trás da cabeça, para ninguém achar que a cabeça é do fulano, do ciclano. Mas é a nossa cabeça representando aqui o cérebro. E o coração, uns 40 centímetros. 25, 30, mais ou menos aqui assim. Trazer um pouquinho mais para cá, porque alguém vai dizer assim, não dá 40 ainda. Apenas essa distância, vocês acham muito longe? Entre a cabeça, a boca e o coração? O que nós temos entre o cérebro e o coração? Nós podemos até listar algumas coisas, né? Podemos dizer, não, nós temos os olhos, nós temos o nariz, a boca, o esôfago, nós temos aí, logo começam os pulmões e ali o coração. Alguns possuem uma fé que fica somente na cabeça. Eles conhecem, mas eles não permitem que essa fé que está aqui, esse conhecimento, desça ao coração. Fica aqui. E apenas a boca fala aquilo que ele imagina que é correto, aquilo que de fato o coração pensa que está correto. Eu quero que nós pensemos que entre a cabeça e o coração, quais são os obstáculos que existem para que a nossa fé faça de fato a mudança que precisa ser feita? Existem algumas barreiras entre a cabeça e o coração. O egoísmo, a ganância, que nós não queremos arrancar do nosso peito. E arrancar isso é uma atitude nossa, movida pelo Espírito Santo. Sou eu que tenho que arrancar isso do meu coração, pela força que Deus me dá. Nós podemos colocar a arrogância ou talvez a falta de humildade como uma outra barreira entre a cabeça e o coração, que não permite que a fé saia da cabeça e chegue ao coração. Falta de arrependimento verdadeiro dos pecados, uma outra barreira. Nós temos o não crer que isso aqui é palavra de Deus. Aí nós ouvimos falar que é palavra de Deus, mas daí nós preferimos pensar que não, isso aqui é a tradição dos homens que foram escrevendo histórias e contando histórias, e isso não passa de apenas coisas humanas. Então, a Escritura Sagrada, às vezes, ela se torna uma barreira para nós não crermos, a nossa falta de fé. Querer impor a própria vontade, a nossa vontade, acima da vontade de Deus. Um exemplo, o que é casamento hoje? Não, eu simplesmente penso que o casamento tem que ser diferente do que o Deus instituiu. E esquece que matrimônio, homem, mulher, é uma instituição divina, e isso ninguém tem o direito de mexer. Então, quando eu quero impor a minha vontade, eu quero que Deus mude o seu pensamento, então isso se torna uma barreira entre a minha cabeça e o meu coração.
Então, eu até louvo a Deus, eu até vou à igreja, eu até dou a minha oferta, mas meus lábios até citam versículos bíblicos de cor, mas o meu coração aonde está? Onde está o seu coração, irmão? Por que tanta gente não permite que Deus de fato haja na sua vida e faça a diferença? Por que nós queremos simplesmente impor o nosso jeito, a nossa tradição em cima daquilo que não deve ser mexido? Onde está o seu coração? Permita, irmão, que o Espírito Santo haja de fato e de verdade em você. Quebre a dureza do coração. Quebre. É cada um analisar a sua vida, o seu coração diante do Senhor. E isso envolve todos os setores da nossa vida, do nosso relacionamento. Eu preciso querer andar nos caminhos do Senhor, mesmo que para isso eu tenha que dizer não aos meus desejos. Eu tenho que amar esse Deus acima de tudo, colocar o seu reino em primeiro lugar e buscar esse reino. Como disse o salmista: Senhor, me permita viver aqui diante do Senhor, mas que também eu busque isso. Que eu queira, que eu busque, que eu diga não aos prazeres da vida, no momento que eu tenho um encontro marcado com meu Deus. Esse é o meu momento. É onde Deus vem agir pelos meios da graça para nos fortalecer. Quando nós permitimos, irmãos, que de fato o Espírito Santo haja na nossa cabeça e desça de fato ao nosso coração, as barreiras caem. Elas caem. Porque estamos dispostos a mudar de vida. Estamos dispostos a permitir que o Espírito Santo faça isso em cada um de nós. Portanto, busque a Deus com o seu coração, não só com a sua cabeça. Louve ao Senhor, não só com os seus lábios, mas com o seu coração. Todo o nosso ser, irmãos, mente, boca e alma, louve ao Senhor, hoje e sempre. Amém.